Então tá, pessoal, boa noite. Vamos dar início ao nosso a sequência aí do nosso webinário, nosso terceiro encontro. Agora recebendo, né, com muita alegria a Patrícia Trunfo. Ela é presidente da AVFV, acho que falei certo, né? Isso é, estamos te ouvindo. Então, Patrícia, bem-vinda ao Liberato. Tá? A gente está com esse formato de webinário, porque, né, a gente está nessa questão da pandemia agora, né? Estamos todos em casa. Mas mesmo assim a escola tem que seguir, né? A escola hoje ela é virtual, não é mais física, né? Pelo menos enquanto estivermos neste momento. Tá? Na semana passada conversamos com a Verônica e com a Lucia, né, para alinharmos algumas questões em relação ao projeto de educação patrimonial, o projeto Adota, e, e a Verônica então me procurou essa semana para aventar a possibilidade da tua participação no nosso webinário, né, e estamos aqui hoje. Vou te apresentar então a duas pessoas em especial, que é a professora Carla Weber, que é a nossa já se conhece, a nossa representante do projeto, então, na escola. E, na verdade, três pessoas, né? A professora Rochelle, que é a nossa vice-diretora da escola, no turno da manhã e no turno da tarde. E o professor Paulo, que é o professor. Ele estava atuando como professor de história e agora, hoje, ele é o nosso vice-diretor também da manhã e da noite. E está entrando também agora aqui no nosso. Está entrando também agora aqui no nosso webinário. Deixa eu só ver aqui que tá. Tem alguma coisa que não está dando certo. Tá entrando agora aqui no nosso webinário a professora Isabel, nossa diretora da escola, certo? E alguns colegas estão acessando. Eu fiz aquele comunicado, né, que tu ficaste presa no trânsito, né? E aí, sim. Não, está tudo ok, tudo fechado, então vamos dar início. Para ficar assim, tudo às claras, a gente está fazendo a transmissão também via YouTube, tá? Depois eu posso te mandar o link, então, da transmissão, se quiser compartilhar com o pessoal, tá? Até se quiser compartilhar agora, eu já te mando via WhatsApp o link. Depois. Tá, enquanto vocês vão falando, tá? Eu fico aqui no apoio da transmissão e no apoio tecnológico, aí eu vou fazendo esse material, tá? Não sei se a Isabel, o Paulo ou a Rochelle querem fazer algum comentário inicial antes de começarmos. Oi, Isabel.
Show. Então, lembrar o pessoal, ontem a gente deu início com a nossa festa de aniversário da escola, 66 anos, e também início ao projeto, né, professor Paulo, da nosso 66 anos de história da Escola Liberato. Liberato é um patrimônio histórico e cultural das comunidades do Sarandi, né? Então, já alinhando a nossa comemoração de 66 anos com o nosso projeto Adota, né, que vai nos trazer aí ao longo de 3 anos, né, um aporte técnico e teórico sobre essa educação patrimonial. Que a educação patrimonial, eu não sei nada ainda, mas pelo que eu entendi, a gente não tem só o patrimônio físico, né? Tem toda a parte do patrimônio cultural, patrimônio linguístico, enfim. Tá? Então, passar a palavra, a professora Ana está dizendo aqui que pelo YouTube não está saindo o áudio da professora Patrícia. Então, vamos tentar aqui ajustar o áudio. Eu acho que é por mim aqui que eu vou tentando, Tá. tá? Vou pedir aqui o auxílio da Ana para ela tá assistindo pelo YouTube também. Ela disse que o áudio dos colegas também não estão funcionando. Então, vamos conversando por aqui, aí eu vou ajustando o áudio, vamos ver como é que a gente faz. Oi. Consegue aparecer. Deixa eu configurar aqui então. Tu pode compartilhar a tua tela aí. Vamos ver. Compartilhando a tua. Por favor. Sabe que a gente aqui, a gente não. É tudo amador, né? A gente está tentando levar um pouquinho da discussão. Isso, a gente vai desaparecer na hora que tu compartilha a tela. Tá. Tá. Tu tá compartilhando a tela conosco. Ah, como é que. Isso, que é a tela que tu tá compartilhando. Minimiza essa tela aí. Provavelmente é. Minimiza. Isso. Aí tu vai abrir algum documento. Eu vou tentar aqui fazer o áudio aparecer.
realmente estão de parabéns. A escola se superando virtualmente, né, testando novas ferramentas e opções para que se dê continuidade a esse projeto. A Associação Vitorino Fabião Vieira, ela nasceu em 2011, ela inicialmente nasceu por Pelotas, tanto como objeto de proteção o Castelo Simões Lopes, em Pelotas, né, promovemos o processo de tombamento e protegemos o prédio. Todos nós temos outras atividades, né? De Porto Alegre e do Brasil, né? Então, combater a violência através da educação. Esse programa foi tão exitoso no combate, aliás, na redução da evasão escolar e do suicídio infantil, que se espalhou pela Itália como um todo, ele está em todas as regiões da Itália, foi reconhecido oficialmente pelo presidente da Itália, né, pelo governo italiano. Então, apenas estamos em vias de fazer o lançamento no Brasil, que tem que ocorrer numa solenidade, tem todo um protocolo, né, normas e regras de implementação. Então, tem que ocorrer o lançamento com a presença do presidente da Itália, do ministro da Educação da Itália, etc. Porque toda vez que esse programa é exportado para outro país, há o lançamento oficial lá, com a presença dessas autoridades e outros convidados. Só que agora a coisa, com essa questão de pandemia, ficou, né, o lançamento oficial lá suspenso, e fizemos o lançamento em concreto já, para que o programa não parasse, né, aqui no Brasil. Ele se expandiu para outros 12 países, então está na Dinamarca, Reino Unido, Portugal, Alemanha, etc. E agora é a primeira vez que ele atravessa o oceano. Então, quando eu digo que a Liberato vai ser vanguarda, a Liberato não só é vanguarda nesse projeto, com outras duas, nós estamos implementando em 3 escolas, num programa piloto, porque nós também estamos conhecendo o programa, temos que fazer todo o cumprimento de regras, a Verônica fez a tradução do regulamento, né? Porque tem que ser cumprido conforme o regulamento oficial da Fundação Napoli 99. Então, não podemos estender conhecendo o programa também, juntamente com vocês. Então, num programa piloto, uma escola municipal, que é a Liberato, uma estadual, que é a Santa Rosa de Lima, e uma particular, que é a João Paulo I Sul. E nesse ritmo, vocês acabaram alcançando uma vanguarda em relação às outras, as 3, porque a Santa Rosa está em férias, nesse período de pandemia, e o João Paulo I, como vai ser implementado com crianças do 3º ano do ensino fundamental, achou melhor segurar um pouco o início real e concreto do programa, desculpem, segurar, porque as crianças são muito pequenas, então tem que ter todo um acompanhamento de que eles consideraram ideal ser presencial, né? Então já fizemos reuniões, as 3 escolas estão ok, só que a Liberato está tomando a dianteira por estar encontrando essas ferramentas virtuais para dar andamento, né, nessa nova formatação que as aulas estão sendo dadas e ministradas agora, né, em um período de coronavírus.
Esse programa, portanto, ele vai ter uma visibilidade muito grande, eles estão muito ansiosos, já saiu na imprensa italiana e europeia, né, que está entrando no Brasil, o programa completa, 2 anos atrás saiu 25 anos e vai ao Brasil, então tudo que está acontecendo aqui, os trabalhos que forem realizados pelas crianças aqui, tanto da Liberato, quanto da Santa Rosa, quanto do João Paulo, vão ser divulgados lá, o que a gente divulga nas redes sociais, eles compartilham lá. Então, realmente, eles estão muito ansiosos, até acho que mais do que nós, para ver como isso vai ser implementado aqui. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso, porque o brasileiro é muito criativo, né? Tem um concurso nacional também sobre os trabalhos das crianças, e ele acontece, como a Verônica já explicou, em 3 anos. No primeiro ano, as crianças antes da implementação, elas adotam um monumento. O monumento pode ser, como o professor Osmar comentou, tanto um bem imóvel, quanto uma escultura, quanto uma propriedade histórica imaterial, né? As crianças se apropriam daquele conhecimento. No segundo ano, elas divulgam, né? Aquele conhecimento que elas receberam, né, no primeiro ano, para a comunidade, para outras escolas, etc. E no terceiro ano, elas propõem ações de preservação, de restauração, de revitalização, enfim, daquele patrimônio. Agora, o que é muito importante é que o benefício que esse programa traz, a escola adota o monumento, mas muito mais do que um benefício de conservação, de divulgação do monumento em si, que é maravilhoso, é o benefício pessoal para cada uma dessas crianças, né, que vai participar. Porque o patrimônio que elas vão preservar realmente, ou muito mais ainda, é o patrimônio pessoal, né, a sua autoestima, que é elevada, como foi provado lá em Nápoles, por isso esse sucesso, né? Tanto que reduziu, inclusive, o suicídio infantil. A noção de cidadania, a noção de pertencimento, né? A preservação, a autoestima delas, né? Se a gente consegue gerar um progresso pessoal a partir de um programa desses, nós, como digo, nós sempre digo, nós salvamos gerações, porque uma criança que consegue se desenvolver como pessoa, como profissional, ela vai causar mudanças, né, potenciais mudanças nas gerações que virão depois dela, né, filhos, netos, etc. Então, são gerações que são salvas a partir de uma questão dessas. Então, realmente, para nós trabalhamos em 4 linhas: patrimônio, legislação patrimonial, turismo cultural e educação patrimonial. Mas a nossa menina dos olhos de ouro realmente é a educação patrimonial, porque é a partir daí que todo o resto se salva, né? Acho que a saída para esse país é através da educação, se não é somente através do aeroporto. Aliás, em época de pandemia, a gente nem pode pensar nisso, temos que ficar quietinhos dentro de casa, né, gente? Então, realmente estamos muito felizes. Agradecemos muito a vocês por terem entrado nesse projeto, pela empolgação da Escola Liberato. Vocês realmente estão de parabéns. Nós conhecemos, eu fui professora da rede estadual de ensino concursada, trabalhei numa escola com 100% de difícil acesso, na época do governo Colares. Eu sei bem as dificuldades que os professores da rede pública enfrentam, né? Não só dificuldades de materiais, né, etc., como em relação ao público, crianças que muitas vezes vêm com deficiências e com problemas de ordem pessoal, familiar, etc., básicos, né, que tinham que ser resolvidos antes delas virem para a escola. E encontram muitas vezes na escola aquilo que, de repente, até tem que ser complementado em relação ao que falta lá, né, em casa. Então, eu conheço bem essa realidade. E vocês realmente estão muito, muito, muito de parabéns, porque estão alcançando a essas crianças a possibilidade de se desenvolverem e olharem, como eu disse, olharem para o horizonte, se inspirando em vocês, né? Além do programa proporcionar essas vantagens em si, ele acaba proporcionando outras, né? Braços, porque como nós somos muito criativos, né, no Brasil,
Por exemplo, a VFV já teceu um convênio com o consulado da Itália, que se interessou muito pelo projeto, então está oferecendo a possibilidade de talvez alcançar, né, profissionais, enfim, possibilitar aula de italiano para as crianças, né, das escolas que recebem esse projeto. A professora Lucia Vicello vai estar com vocês, eu já estou sabendo, na sexta-feira, né, quando vai ser feita uma apresentação da oficina de educação patrimonial, então já... E a Verônica, exatamente. Mas a professora Lucia, a Verônica já me comentou hoje, vai apresentar a vocês como os professores lá na Itália, como a rede de ensino lá na Itália estão enfrentando esse período de pandemia, como estão enfrentando essa questão de ter que usar a tecnologia para ministrar as aulas, então, de modo que vocês também vão estar conhecendo a realidade e trocando ideias em relação à realidade lá. A Verônica me comentou também que vai ter uma palhinha, como a gente diz, de um professor da Universidade Federal do Rio, falando sobre essa questão de educação patrimonial. E a Verônica, que é a cereja do bolo, né, nossa coordenadora do programa pela AVFV, vai estar apresentando vai apresentar na sexta-feira a formatação, né, a programação da oficina de educação patrimonial, que eu convido a todos a participarem, que será nos dias 12 e 14, às 9h30 da manhã. Essa oficina de educação patrimonial, ela é interdisciplinar, então ela é uma oficina que não vai abordar, às vezes as pessoas pensam muito, vai abordar a educação patrimonial, a proteção de prédio, etc. Não, ele tem um caráter interdisciplinar que vai passar, inclusive, por essas questões né, educacionais, né, de cidadania, de pertencimento a uma sociedade, essas questões que as crianças vão receber. Então, agradeço mais uma vez a vocês por poder estar aqui, né, fazer esse convite e apresentar a Associação Vitorino Fabião Vieira. É um trabalho que nos gratifica muito, porque nós acreditamos que realmente, apenas através da cultura e da educação, que nós temos alguma chance de alcançar o desenvolvimento, né, desse país, né, através das nossas crianças, que são realmente, né, o futuro. Então, seria isso. Estava abrindo aqui. Legal. Bom, acho que a Patrícia explicou muito bem o que é a fundação e como é que começou a ideia do projeto, né, Patrícia? Até uma das primeiras etapas que nós construímos juntos, o professor Paulo também estava nesse processo, foi a uniforme para um evento que iria acontecer, né, Patrícia? Estão todos aqui. As camisetas ficaram lindas, as camisetas. Aliás, vai acontecer o evento ainda, né? Porque não aconteceu ainda. Vai acontecer, eu espero que as crianças não engordem muito para servir as camisetas. Mas, assim, essa pandemia aí, né? A gente só fica nervoso e come, né? Mas espero que elas não engordem. Mas vai acontecer, porque isso faz parte da regulamentação do projeto, né? O lançamento lá e o lançamento aqui. Então, tem que haver esse lançamento com a presença das autoridades, porque o governo do estado, o governo do município, as crianças da Liberato vão ser nomeadas tutoras do prédio da escola pelo prefeito de Porto Alegre, né? As crianças da rede estadual e do João Paulo vão ser nomeadas pelo governador. Então, vai haver esse momento no Palácio Piratini, mas agora, quando ele ia acontecer, estoura esse coronavírus, né? Mas isso faz parte e tem que acontecer. As camisetas ficaram muito bonitas. Estão todas aqui, todas prontas, todas ensacadas, prontas para serem entregues. Que maravilha. Só para explicar para os colegas, a professora Patrícia fez uma campanha muito querida de doações, onde se conseguiu verbas, né, para confeccionar todas as camisetas dos alunos participantes do 7º ano, porque eles fossem todos uniformizados, fizeram a criação do logotipo, de todo o modelo de uma camiseta muito bonita, por sinal, para que eles pudessem ir representar a escola nesse momento solene, que é bem legal. Ficou muito bonito. Fizemos para eles e para as da Santa Rosa também, porque isso foi uma ideia minha até, como eu disse, né, o programa ele vai alcançando outros benefícios, né,
Eu, como professora, e sou professora por formação, hoje sou professora dos cursos de pós-graduação em Direito, dou aula de processo civil, então meu público são adultos. Mas antes de ser advogada, eu sou professora por formação. Eu fiz a escola normal, né? O magistério, fui professora concursada do Estado, né? E sou mãe também, né? Estou aqui quase enlouquecendo. Vocês não podem imaginar, hoje eu pensei que eu ia enlouquecer, porque eu passei de filosofia, discutindo questões energéticas em filosofia com o Rafael no 9º ano, depois ele tinha trabalho de heredograma e não sei mais o que, aquelas questões do 9º ano de biologia, aí depois a Vitória com matemática, e aí entra o meu marido para trocar ideia de qual recurso que ele tinha que fazer no outro processo. Eu pensei, eu vou enlouquecer, porque é muita matéria, é muita coisa diferente ao mesmo tempo, né? Então, eu sou mãe. E essa questão dos uniformes, eu comentei com a Verônica. As crianças da rede pública, elas saem, no meu entender, já com uma desvantagem em relação às crianças da rede particular. Enquanto as crianças da rede particular estão lá, lindas, maravilhosas, se exibindo, orgulhosas dos seus uniformes, bonitos, etc., né? Mostrando que eu tenho uma função na sociedade, uma função profissional, uma função de utilidade à sociedade. Eu sou um estudante. Então, essa função de ser um estudante é uma função que me deixa importante, me faz mostrar que eu sou útil para aquela sociedade. Então, eu estou vestida de estudante, estou mostrando o que eu sou. E as crianças da rede pública, a gente observa aqui em Porto Alegre, no interior, as crianças da rede pública são todas uniformizadas. Eu já observei em Torres, já observei em Pelotas, que em Porto Alegre não sei, mas as crianças lá da Liberato já me deram uma pistinha de por que não usavam os uniformes. Mas, enfim, as crianças já vieram me reclamar porque que não usavam. Então, as crianças da rede pública, elas não já saem assim, ó, eu vou primeiro gastando mais, né? Porque gasta roupa, tem que comprar roupa, todo dia com uma roupa diferente. As crianças da rede particular é uma economia, o pai manda com o uniforme e acabou, não tem que gastar mais com outra roupa. Então, gastando mais, né? Roupa diferente todo dia, etc. E, além disso, elas saem na desvantagem porque elas não vão no caminho para a escola, etc., mostrando, exteriorizando. Eu tenho uma função importante nessa sociedade. Eu sou um estudante, eu sou útil para essa sociedade. Isso aí já mexe na autoestima, né? Então, nós propusemos, as escolas, as duas adoraram, e aí o nosso designer parceiro, que trabalha com a gente também na parceria, criou o logotipo da Liberato, já é lindo, maravilhoso, não precisou ele mexer em nada, né? Só criou a camiseta e tal. Já é moderno o logo de vocês da Santa Rosa, já estava um pouquinho mais antiquado, assim, então aí ele teve que mexer. E aí criou o uniforme, e aí nós fizemos uma campanha, recebemos as doações e conseguimos fazer as camisetas para todas as crianças do Adota. E aí veio o coronavírus e a gente não pôde entregar, né? Mas foi isso. Não, mas com certeza a gente vai conseguir entregar e vai ficar lindo e vai ser uma bela cerimônia. Se vocês esperarem um pouquinho aqui, eu vou lá embaixo, pego uma camiseta e boto aqui na tela para vocês olharem. Não sei se vão ficar em reunião ou não precisa, olham nas redes sociais. Eu não sei, Oswaldo quer ver a camiseta, não sei se o pessoal quer olhar a camiseta. A gente tem aquela, eu não sei, cara, se não podia buscar ali nos nossos arquivos aí do grupo, nesse nosso grupo que a gente tem sobre o projeto, tem o protótipo, né? Tem o layout da camiseta, talvez fosse legal colocar, hein? Ficou parecido, né, Patrícia? O layout, né? Tem o layout, ficou bem legal o layout da camiseta, mas eu posso pegar. Vocês fiquem fofocando um pouquinho aí, conversando um pouquinho, 2, 3 minutos eu já trago isso aí. Tá bem. A Patrícia ficou muito feliz com essas camisetas. Eu falei dela. Ficou bonito, né? Ficaram bonitas as camisetas.
Ah, ficou bonita. Ficou muito bonita. Ah, que show. Ficou show. Viram que tem a manga azul? E o emblema do Liberato, adorei. Tá aqui o logo, ó. Liberato. Agora, estão me vendo? Sim, sim. Então, Ficou agora, linda as cores. é que aparece um nome aqui, Josi Borba. Sou eu. Ah, ela. Agora me ouviram? E aí o senhor... Sim. Conseguiu ouvir, senhor? E agora melhorou? Estão me ouvindo? Sim, estão te ouvindo bem. Mas assim, ó, as camisetas, essa aqui é uma edição especial, porque ela tem o logo da VFV na manga e o logo do Adota na outra manga. Essa camiseta edição especial, vocês viram que ficou linda, ela vem com 3 logos, né? Essas camisetas são só para as crianças do Adota. Depois, as outras camisetas, porque eles são os tutores, então eles são as camisetas especiais com 3 logos. Mas a empresa de camisetas vai fazer um preço bem especial, assim, para quem entrar em contato com a escola, etc., se quiserem, para os pais que tiverem interesse, a camiseta vai ser barata, assim, enfim, para os pais, mesmo pessoas às vezes meio mais carentes, é mais barato comprar uma camiseta assim do que gastar em outras coisas, ou mandar com outro tipo de uniforme, ou até a gente faz uma campanha para as outras turmas também, enfim. Nas outras turmas, a camiseta vai sair com um custo bem menor, porque vai ser um logo só, né? Só o logo da Liberato na frente, não tem os logos nas mangas. Então, é a mesma camiseta para as outras turmas, só que o uniforme do colégio sem os logos das mangas. Os logos das mangas é do programa para as crianças, que são os tutores, né, para se sentirem diferenciados. Mas lá na reunião, na Liberato, as crianças queriam saber quando é que a gente vai conseguir fazer o layout do moletom, da calça leg, do não sei mais o quê. De tanto que gostaram. Estão me ouvindo? Sim. E todas já estão prontas para a gurizada. Só esperando. Sim, são as turmas de C10, a turma C11, C12 e C13. Isto. Isso.
Queria esse vínculo com o projeto. Eu acredito, como eles escolheram o prédio da escola, claro, isso é uma coisa que a gente não tem como prometer, mas é uma questão que eu acho, pelo que a gente tem de experiência aí, né, em termos políticos e de país, etc., eu acho que é uma tendência, a partir do momento que esse programa estiver andando, estiver sendo divulgado, inclusive internacionalmente, etc., é o prédio do colégio que foi adotado, né? Com certeza, nasce interesse, inclusive, né, dos órgãos públicos, da política, enfim, de contribuir até para melhorias, etc. Isso é uma coisa que a gente visualiza também, né? Com certeza. Vamos ver uma restauração no Liberato. Né? Quem sabe? Eu gostaria de contribuir assim, né, sobre a propriedade que a gente teve de junto com os alunos ali, escolher o prédio da escola, né, como referência patrimonial, assim, porque à medida que a gente vai começando a compreender um pouco melhor como as coisas funcionam, a gente começa a compreender a própria história do bairro e da comunidade. A gente começa a perceber, por exemplo, que o Liberato o prédio da escola, e a Carla falava isso, a Patrícia também, a Patrícia Dalla Rosa, que o prédio do Liberato talvez seja o prédio mais antigo dentro da comunidade ali. Tecnicamente, a rua de trás do Liberato é a rua mais antiga do bairro, onde ficava a delegacia, o fórum, a escola Liberato e depois veio a igreja São José. Então, quer dizer, é um prédio que é um prédio histórico, né? É um prédio que já tem muito sentido dentro com a cidade, né? Tem sentido tanto na micro-região ali do bairro como na cidade, e a gente acaba não sabendo isso. Então, esse projeto, ele vai nos colocar, assim, dentro de um processo de imersão nessas nossas realidades locais, assim, muito intenso. Mas eu queria, Patrícia, que tu colocasse, assim, de como que é um pouco para as outras pessoas que estão vendo, né, e a ideia é um pouco a gente também publicizar esse projeto, que tu colocasse para as pessoas qual é a ideia do projeto nos 3 anos de realização dele, assim, né? No primeiro ano a gente está planejando algumas coisas, no segundo ano tem isso, no terceiro ano isso, até porque a gente, dentro da escola, a gente está trabalhando com a questão da continuidade, né? Nós somos professores que vamos trabalhar um ano com os alunos, depois o ano que vem tem outro grupo de professores, no outro ano outro grupo de professores, e essa parceria, assim, que tende a continuar, ela é uma parceria que pode se expandir para todos os momentos da escola, né? Todos os espaços. Eu queria que tu falasse um pouco nisso. Sim, na verdade, como eu comentei antes, né, professor Paulo, a Verônica é a coordenadora do programa. Então, ela tem condições ela vai apresentar isso para vocês de uma forma bem esmiuçada na oficina e etc. Mas, como eu comentei, no primeiro ano, né, as crianças, elas precisam dominar o conteúdo. Elas adotaram um monumento e elas vão ser nomeadas, né, no caso do Liberato, pelo prefeito de Porto Alegre, tutoras do monumento que elas elegeram. Então, o que acontece com isso? As autoridades públicas, elas firmam um compromisso com o programa, né, que nós estamos em diálogo com as secretarias da educação, etc., cumprindo as regras do programa conforme a Fundação Nápoles 99 está orientando. Então, as autoridades públicas firmam um compromisso com essas crianças, com os tutores, que caso venha a ocorrer qualquer providência, algum evento, enfim, tudo que possa ser dirigido ao monumento que elas escolheram, no caso, o prédio da escola, elas têm que ser informadas, elas têm que ser convidadas, elas têm que ser comunicadas, porque elas são as tutoras afetivas daquele monumento. Então, a prefeitura ou os seus órgãos, etc., não podem realizar ou tomar nenhuma providência sem uma prévia comunicação às crianças que são as tutoras. Nesse primeiro, elas têm que ter o direito de participar desses processos, né, envolvendo esse monumento que elas adotaram. Nesse primeiro ano, elas vão se apropriar
todo o conhecimento possível envolvendo aquele prédio. Então, elas vão de forma interdisciplinar. Então, por exemplo, na matemática, não sei quais são os conteúdos do 7º ano, não me lembro, mas, enfim, na matemática, de repente, vão medir o prédio, vão fazer cálculos, né, dessas medições. Na educação física, de repente, vão fazer uma gincana, uma maratona naquele prédio. Na portuguesa, a questão da poesia, né, vão explorar, enfim, de outras formas, mas na história, né, de como ele se constituiu, de onde veio, quem é o Liberato Salzano, por que recebeu esse nome, né, vão, de repente, fazer uma visita no arquivo histórico. Aí são os projetos de vocês que são técnicos, né, podem falar melhor do que eu. Então, vão se apropriar de todo o conhecimento possível, vão conversar com os parentes, vão entrevistar os pais, avós que, de repente, estudaram nessa escola, pessoas que têm notícias para contar, histórias engraçadas que tenham acontecido, namoros, paixões, enfim, coisas, vão se apropriar de todo esse conhecimento, porque amanhã depois elas vão ser, por exemplo, participar de eventos, etc., e elas vão ser entrevistadas, elas vão falar sobre o monumento. No 2º ano, uma vez elas já tendo todo esse conhecimento, elas vão divulgar este conhecimento. Então, elas vão divulgar para outras escolas, elas vão divulgar para a associação de bairro, elas vão nas outras turmas. Então, elas já vão estar no 8º ano, e aí vão apresentar, né, esses conhecimentos através de trabalhos, etc., para as turmas do jardim de infância, do ensino fundamental como um todo, para o ensino médio, né, vão difundir esse conhecimento. Enfim, para a comunidade, daí se cria. E no 3º ano, elas vão propor ações de preservação deste monumento, desse patrimônio. Elas vão dar ideias de como conservar, de como revitalizar, o que pode ser feito, né? Enfim, como utilizar melhor o espaço. E aí, ao final do 3º ano, elas têm que criar um vídeo, né, de 3 minutos. Esse vídeo participa de um concurso, né? Normalmente esse concurso é nacional, tem a premiação, etc. No caso das escolas aqui do Brasil, essas primeiras do projeto piloto, acho que vão participar do concurso internacional, junto com as da Itália, porque são só 3, né? Então, o vídeo vai para lá. E a partir do momento em que essas escolas entregam esse vídeo, elas já vão passar agora, mas esse vídeo vai para um arquivo, né, um site, que é o Atlante Monument, que é um site internacional, que é também coordenado, né, alimentado pela Fundação Nápoles 99. Nesse site, Atlante Monument /dota, estão ali todas as escolas que participam, de todos os países que participam do programa. Então, por exemplo, estão as escolas da Itália, dos outros 12 países da Europa, e agora vão estar as escolas do Brasil. Então, vai ser uma coisa muito emocionante, porque ali, por enquanto, tem várias bolinhas ali no site. Cada bolinha daquelas ali é uma escola. E aí, clica em cima da bolinha, aparecem os dados da escola, endereço, nome do diretor, do vice-diretor, papapá, as crianças estão participando. E, ao final do projeto, vai o vídeo para o site. Então, se a gente clica em cima daquela bolinha, aparece o trabalho das crianças, elas apresentando e etc. E, por enquanto, só tem as bolinhas lá na Europa, né? Agora vai ter, pela primeira vez, 3 bolinhas aqui no Brasil, e no Brasil, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, né? Então, tem essa questão especial em relação às 3 escolas também, que são o Brasil no programa, né? Está entrando no Brasil e na América. É a primeira vez que atravessa o oceano. Então, vão inaugurar isso, né? Vão mostrar, de uma certa forma, iniciar a divulgação do Brasil aqui por Porto Alegre, né? Então, é mais ou menos assim que acontece o programa. Muito obrigado. Eu acho que era isso mesmo, sucinto, né? Depois a gente vai avançando. Mas eu me encantei com essa proposta, com essa possibilidade. Eu acho que a gente tem muito assim de aprendizado, de cooperação, e acho que essas ações em rede assim que a gente vai estabelecendo, né? Elas são muito
ricas nesse tempo de hoje, assim, né? É que nem agora, a gente está aqui conversando entre nós, mas tem outros colegas de outras escolas aí que estão online assistindo pelo YouTube, né? E com certeza, assim, eu acho que esse projeto ele tende a crescer. Eu, por exemplo, me sinto muito orgulhoso de ser um dos pioneiros, assim, de estar nessa linha de frente, assim. A gente também está muito feliz, na verdade. A Associação Vitorino Fabião Vieira, a VFV, ela já estava com um planejamento de um programa de educação patrimonial mais ou menos semelhante. Nós já estávamos desenvolvendo isso, iríamos realizar, né? Iríamos propor quando a Verônica descobriu o Adota. E aí, como um time que está ganhando a gente não mexe, se a gente for pensar que esse programa reduziu a evasão escolar e o suicídio infantil numa região e foi criado com o objetivo de redução de violência numa região da Itália que tem uma realidade muito parecida com a nossa e que está há 27 anos lá, os resultados, a gente está começando isso aqui agora, mas eles já têm resultados que mostram que a coisa realmente funciona. E em relação à questão também os benefícios indiretos, a questão econômica, que eu sempre digo como proteção do patrimônio, o pessoal aqui no Rio Grande do Sul, a gente não valoriza o nosso patrimônio histórico. Lá na Europa, tu vai lá e paga uma fortuna para visitar e conhecer uma pedrinha numa igreja, não sei aonde. Agora, aqui é tudo demolindo, tudo pichando. Essa questão da valorização também, essa questão econômica do patrimônio histórico. O programa A Escola Adota um Monumento, ele aumentou o turismo cultural em Nápoles de, não me lembro se 13, 14, para 28%. Então, vocês imaginem o benefício indireto que esse programa de educação causou para a comunidade toda, para a cidade de Nápoles, né? Para a comunidade. Ou seja, ele dobrou o turismo cultural na região. Ou seja, trouxe também um benefício de ordem econômica para a comunidade como um todo. Porque turismo traz dinheiro, né? Traz emprego, etc. Então, ele realmente tem uma função muito, muito boa. Assim, eu acredito muito na educação e a gente fica pesquisando, né? Eu estou provocando a Verônica, tem uns outros projetinhos aí que eu estou analisando. Esses dias eu li agora recentemente a biografia da Michelle Obama. E a biografia dela, a autobiografia, né, embora se critique um pouco, porque é uma biografia parcial, porque ela ainda é muito nova, né? Ainda não é velhinha, então a biografia é parcial. Mas a autobiografia da Michelle Obama. E lá, no segundo mandato do Obama, ela comenta ali sobre um programa que ela criou como primeira-dama, provocando as amigas dela e algum grupo de mulheres lá de Chicago, da cidade originária deles, etc., e ela criou um programa que ela chamou de mentoria. Então, o que acontecia? São mulheres que se reuniram, que ela provocou, que ela chamou, fazer um trabalho voluntário, etc., para se oferecer de mentoras para meninas em escolas, em regiões de vulnerabilidade. Então, como é que funcionou e tal? E funcionou muito bem esse programa, acho que elas estão desenvolvendo ainda, em Washington, né? Começou em Washington. Estão desenvolvendo ainda. As mulheres, eu acho que é uma reunião mensal, eu tenho que ver isso melhor. Até mandei um e-mail para ela, estou aguardando, vendo se, na maior cara de pau, vendo se ela me responde para me explicar melhor. Ô, Patrícia, eu vou aceitar teu spoiler, mas não muito, tá? Ai, não vou contar. Mas tu vai ver isso. Isso é mais no final. Mas não, é bom porque a gente incentiva a leitura, pode falar. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso, né? É um casal que tem muito valor, assim, né? Ela e independentemente da questão política, né? É um casal que tem muito valor, né? A Michelle e o Obama. E aí... Eu tenho uma do Obama aqui na minha mente aqui também. As mulheres são mentoras. O que elas são? Mulheres que têm algo para contar, algo para dar de exemplo para essas meninas, né? Como é que elas começaram a vida delas? Muitas que vieram de baixo, foram estudar, como é que foram os primeiros empregos, orientar, indicar leituras, cursos, enfim, né? Puxar. Esse programa dela é para meninas.
mas, de repente, se pode fazer uma adaptação no Brasil. Eu disse para a Verônica, calma, pode ser, porque a gente vai sonhando, né? Então, acho que a gente pode, no futuro, amadurecer e também se propor algo além em relação aos adolescentes, né? Um programa como esse, que eu acho que é bem eficaz, né? Muitas vezes não tem com quem conversar ou precisam... E a gente vê os nossos adolescentes muito sem referências, né? Exatamente. Sem referência em casa, sem referência na comunidade. Então, ainda conversávamos. Essa terça-feira a gente fez uma ação de entrega de cestas básicas para os alunos, e eu conversava ali com o Paulo, né, que não adianta, a escola acaba sendo a referência de instituição social dentro da comunidade, né? Eles vão no posto, eles não conseguem atendimento de saúde, né? Eles querem alguma coisa da prefeitura, eles não conseguem. E aí eles procuram na escola, o próprio CRAS assistencial, né, não dá conta. E é nas escolas que acontecem essas referências positivas, né? Porque tá ali o professor todo dia, o contexto de sala de aula, nosso velho discurso que dá certo, que estudar é importante, né? Então, com certeza, a escola é um polo assim multicultural e de várias ações. Hoje em dia, tu não pode dizer que a escola é só vai lá para aprender determinado conteúdo, né? Ele vai para aprender vida mesmo. Escola é vida. Mais do que nunca essa frase faz um sentido. Esse programa dela eu achei muito interessante, até porque a Michelle é uma mulher muito forte, né? Então, o que ela enaltece nesse programa é justamente aquela coisa: eu não vou me vitimizar, eu não vou me esconder atrás disso, eu posso, eu consigo, outras pessoas já fizeram, então, pessoas para orientar e etc. E mesmo a gente sabe, né? Eu tenho adolescente agora, nós já fomos adolescentes também, né? Independentemente da questão social, a gente sabe que muitas vezes casa de ferreiro, ou seja, santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes é bom também a gente ter uma referência assim positiva que nos estimule, né? O próprio professor acaba sendo muito mais ouvido pelos adolescentes do que os pais em casa, né? O vínculo e o afetivo e assim a possibilidade de conversar, essa fala com o professor, ela é muito diferente da fala que eles têm com os pais, né? Então, a gente acaba assumindo um papel importante nesse desenvolvimento psicossocial assim dos alunos. Muito, com certeza. A gente tem aí algumas pessoas aqui pelo Zoom. Deixa eu ver pelo YouTube. Tem algumas pessoas também assistindo pelo YouTube. Não sei se tem alguma questão para perguntar para a Patrícia. A Gisele falou que quer compartilhar com o pessoal de Cachoeirinha, né, Gisele? Quer levar esse projeto também para Cachoeirinha, quem sabe? Sim, eu vou aproveitar que eu tenho um vínculo também lá com a prefeitura para poder dividir, né? Porque eu acho que é uma coisa bem inédita, assim, né? Tratando de escola pública, né? Em valorização do patrimônio, dos nossos espaços. Então, acho que as boas ideias a gente tem que disseminar, né? Quanto mais lugares a gente puder levar esses bons projetos, melhor, né? E como eu disse, né, Gisele, a gente é um projeto que é novo aqui, mas que é um projeto que já vem de 27 anos de resultado. Pois é. Até eu ia te perguntar, em outros estados tem esse tipo de ação? Não, esse não. O Adotam, talvez tenham programas de educação patrimonial. Por exemplo, a VF veio desenvolver um programa de educação patrimonial, mas especificamente o programa A Escola Adota um Monumento é marca registrada da Fundação Nápoles 99. Então, e eles são muito... A gente tem todo um cuidado, porque eles são muito formais, né? E a Mirella tem uma personalidade muito forte, assim, ela é bem exigente, até porque se não fosse a coisa não funcionaria.
Né? A gente tem que seguir as regras bem direitinho, a marca registrada. Então, este programa, e é engraçado porque eles não têm muita noção na nossa dimensão continental, né? Porque a Itália, o Brasil é maior que a Itália. Então, o que acontece? A VFV, ela é voltada à preservação do patrimônio histórico arquitetônico do Rio Grande do Sul. Quando nós propusemos o convênio, nós propusemos com essa intenção, né? A gente não pode também dar mal passo maior que a pé, pois nós fomos nomeadas a correspondente para o programa A Escola Adota o Monumento para o Brasil. Se alguém quiser implementar lá na Bahia, tem que falar com a gente aqui, porque a pessoa não tem que ter essa noção, né? Então, a gente vai ter que ver. Se depois quiserem em outros estados, como é que vai ser isso. Mas, realmente, agora... Eu acho que é tão necessário esse tipo de projeto, porque a gente tem tantos contra-exemplos, né? De museus depredados, o próprio incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, né? Por falta de cuidado. E se a gente compara assim com a Europa, eu entendo quando tu fala isso, eles valorizam, mas a gente não pode comparar um continente europeu com o Brasil, né? Quer dizer, há uma diferença histórica de muitos anos, né? E de própria cultura também, né? De influência. Até porque o povo lá, claro, é o velho continente, como a gente diz, né? Outra cultura. Até porque lá também o povo já entendeu que patrimônio histórico traz dinheiro, né? Ou seja, traz turismo. Se a gente for pensar, até teve uma questão agora, uns 2, 3 anos atrás, não sei se vocês acompanharam, que houve uma polêmica que parece que o parlamento britânico queria cortar metade das regalias lá da família imperial e coisa e tal, né? Da família real, da família real, família imperial é a nossa, né? Da família real, enfim, e aí eles chegaram à conclusão que não podiam fazer isso. Por quê? Porque ia sair mais caro, porque a Inglaterra recebe muitos turistas, milhões de turistas, muito por causa disso. Por causa disso, né? Então ia sair mais caro para eles, iam perder muito dinheiro se começassem a cortar a questão de castelos e regalias, e etc. Né? Então, eles já entenderam isso, né? Patrimônio histórico lá dá emprego, traz renda, traz turismo. Então, é uma realidade diferente. Mas a gente também pode aqui melhorar bastante, né? Com certeza, com certeza. E essa questão que tu falaste de pichação, de não conservar, olha o que aconteceu com o Museu Nacional, até saiu um artigo meu no jornal, até como vou compartilhar com vocês, está no Face da VFV sobre a questão do Museu Nacional, né? Nós conhecemos antes com as crianças, graças a Deus. Até o meu filho, que está agora no ano, bem na época, me lembro, ele estava vendo aquela questão do fóssil, aquele mais antigo das Américas, a Luzia, né? A Luzia, que pegou fogo, né? A Luzia, enfim, como todo... E o Rafael tem foto do lado da Luzia. Então, as crianças, né, os meus filhos viram antes de pegar fogo. Para mim, foi uma felicidade isso que eles pude mostrar. Mas, na verdade, esse programa, a Escola Adota o Monumento, também reflete nisso. Porque como é que eu vou conservar algo? Eu só conservo aquilo que me interessa. Aquilo que eu acho que me pertence. Conheço também, né? Que eu tenho conhecimento. Que eu conheço e que eu acho que me pertence, que me interessa. Se eu não me sinto parte de uma sociedade, se eu não me sinto importante para uma sociedade, se eu não vejo que esse patrimônio foi formado pelos meus antepassados, de uma certa forma, que contribuíram de alguma forma, enfim, ou de amigos, etc., eu não vou conservar. Se eu acho que o Estado está lá e eu estou aqui, eu não vou conservar. Né? Então, esse programa, a Escola Adota um Monumento, ele dissemina essa noção de cidadania. O país é meu, né? Não é do governo de plantão. O país é meu, o governo é meu funcionário. Né? Eu acho que aqui no bairro Sarandi, principalmente, a gente vai desenvolver muita ideia de pertencimento. Porque os nossos alunos, eles têm a ideia de pertencer à periferia, e a periferia só tem coisa ruim. Eles não veem nada bom na periferia, eles não têm, digam assim, aquilo é meu ponto de referência.
Não tem uma praça com nada que mostre para eles aquilo é um ponto legal, não tem um espaço histórico para eles, é tudo muito novo e tudo muito feio, ou estragado, ou sujo, ou com lixo. Então, mostrar que existe essa potência dentro do próprio bairro, que o prédio da escola é algo importante, e eles perceberem que eles têm algo importante, fazem parte dessa história, vai trazer muita autoestima para eles. Muito, muito. Essa questão do uniforme até foi engraçado, porque as crianças lá da Liberato me comentaram quando eles iam fazer o uniforme. Acho que foram elas, não foi a do Santa Rosa. Comentaram que a prefeitura tinha mandado uns uniformes cor de laranja. Feitos guaris, né? Tem o logo da escola, eu perguntei para eles, né? A gurizada ali na volta, eu perguntei, mas não tinha o logo da escola? E aí eles que tem o cor de laranja, é bonito, né? Dependendo do uniforme, é bonito. Aí elas não tinha o logo da escola, e aí eles disseram, não, é o mesmo uniforme para todas as escolas municipais, não sei o quê, e sem o logo da escola. Então, isso também parte, ou seja, eles são estudantes e eles são estudantes da Escola Liberato Salzano. Eles têm que estar identificados. Eu faço parte deste grupo, né? Eu represento a minha escola, então eu vou com o emblema da minha escola. E aí eu recebo um uniforme lá todo igual para todas as escolas, não, o pertencimento já se prejudica aí, né? O uniforme não é nem cor de laranja, ele é cinza com a barrinha da gola e das mangas em laranja. É terrível. Cinza não é uma cor para criança. Sim. Mas ainda se tivesse o logo da escola, né? Ainda já se sentiria... As periferias, elas têm muito esse sentimento de estar alheia à cidade, né? As crianças, em determinadas escolas, muitas nem conhecem o centro, não conhecem o mercado público, por exemplo, né? Crianças que às vezes nunca foram num shopping center, né? Mesmo em Cachoeirinha, eu trabalho numa escola bem retirada do centro, e as crianças dizem, sabe, hoje eu fui passear lá na Cachoeirinha. Cachoeirinha, para eles, é o centro da cidade. Porque onde eles estão é como se eles estivessem à margem da cidade. Então, ir ao centro é um passeio, uma viagem, né? Eu fui lá na Cachoeirinha, então eu penso assim, os nossos, morando numa capital, né, que tem N atividades culturais, eles também estão alheios. Muitos estão alheios. Claro que tem muitos que têm condições e que conhecem, mas muitos não. A maioria deles chama-se Brasil de faixa. Exatamente. Vou na faixa, eu vivo no bairro, eu vivo aquele espaço. Até um dos nossos primeiros projetos, que não conseguimos ainda efetuá-lo, era levar eles no ônibus da prefeitura para conhecerem a cidade. Porque a maioria dos nossos alunos nunca foram no monumento do centro da cidade, não conheceram a biblioteca pública, que ela hoje está aberta, ou a prefeitura. Eles realmente não conhecem. Então, a gente estava vendo o que acontece. A FEV, como foi passado, a Patrícia aqui pode melhor nos esclarecer, ela vai nos fornecer muitas ferramentas para que a gente possa implementar esse projeto. Então, toda vez que os alunos tiverem algum desejo, a fundação vai correr atrás das pessoas para que a gente possa realizar esse desejo, no caso, né? A gente vai fazer trocas em conjunto, né? Mas, por exemplo, para o evento lá do lançamento lá no Palácio Piratini, a primeira-dama já tinha disponibilizado os ônibus da prefeitura para levar todos os alunos da Liberato, inclusive os da estadual. Né? A gente entrou em contato e tudo. Então, tem essas possibilidades, a gente faz as parcerias, né? Conversa, né? Vamos fazer em conjunto isso. Mas agora com essa coisa parada, né? Que droga isso, né? Também não pode ter muito juntamento, né? Talvez. Eu acho, cá entre nós, eu não sei com esses resultados aí do Brasil, nós aqui no Rio Grande do Sul ainda estamos bem, né? A coisa está mais organizada. Mas em termos de Brasil, saiu a última notícia, 600, eu não sei se essas aulas vão voltar presenciais em junho. Acho que não. Eu continuo com a ideia de que a gente volta só depois do inverno. Eu tenho falado para os colegas aí, né? Claro que não está sendo nada divulgado em relação a isso, né? Até acho que também não tem como fazer uma projeção de 3 meses. Mas olha, desde que começou a pandemia, eu lembrei lá de 2009 ou 2010, acho que foi 2009, não lembro. 2010 foi, que teve H1N1, né? Que nós ficamos um mês parados, só que já era final de inverno.
Agora a gente parou antes de chegar no inverno, né? Inclusive a gente parou ainda era verão, porque o outono iniciou no meio da pandemia, né? Então eu imagino que a gente vai enfrentar o inverno aí em quarentena. Os leitos de hospital que não pode colapsar, né? Pois é. Esse é o problema. Patrícia. Porque tem as outras doenças também, não é só a pandemia, né? Tem as outras que também. Sim. Da gente a longo prazo e aí pensar assim para o ano que vem ou até no último ano de ampliar para as outras séries, ou esse projeto na idealização dele já foi pensada para esse ano ciclo, para esse 7º ano? Na verdade, o que acontece? Isso eu não tenho certeza absoluta para te responder. Ele pode ser ampliado para as outras séries. Só a minha dúvida teria que ver com a Verônica, que agora eu fiquei na dúvida, se tem que esperar encerrar esses 3 anos para depois abrir para outras séries. Essa é a minha dúvida. Como é que funciona na Itália agora e nos outros países? Nós estamos trazendo esse ano. Então, nós propusemos para as escolas, né? E aí houve indicações, houve contatos com os diretores, e os diretores das escolas que falaram com a Secretaria da Educação, quais que se interessariam, enfim, e se chegou assim, a partir da indicação da Secretaria da Educação, por uma proposta nossa. Na medida em que esse projeto vai andando, a VFV vai abrir editais para manifestações das escolas interessadas. Então, por exemplo, para o ano de 2021, 2020, tem tantas vagas, né, para municipal, para estadual, qualquer coisa. Manifestem interesses. Aí os diretores vão dizer, eu quero, o outro vai dizer, eu quero. Por que acontece dessa forma? Porque não pode ser um projeto imposto. A escola tem que querer, né, porque são 3 anos de trabalho, é um trabalho que tem todo um envolvimento. As crianças, né, são tutoras afetivas, tem todo um regramento a ser cumprido, então a gente não pode impor isso. Na verdade, agora nós procuramos, mas daqui para frente as escolas é que vão manifestar o interesse. Então, a Liberato, por exemplo, e aí fica essa minha dúvida, não sei se tem que esperar os 3 anos, mas se de repente não precisar esperar os 3 anos, quiser manifestar interesse para outra série, isso aquilo vai entrar em contato com a gente e vai dizer, eu quero. Porque na minha avaliação, até acho que eu comentei com a Carla naquele dia, não sei se o Paulo estava junto, é interessante a gente construir essa ideia já, né, de cuidado com o nosso patrimônio desde os pequenos, né? Sim. Porque com certeza ali está a Josi, a Juliana, a Rosa, que trabalham com nossos alunos, a Simone Rosanelli acho que saiu já, ela estava também, que trabalha com nossos alunos dos anos iniciais. Se a gente conseguisse executar um trabalho desde o início, nossa, muitos problemas que a gente vê acontecendo por essa falta de cuidado, lá nos anos finais não vai existir mais, né? Ou vai se minimizar. Mas a ideia, Osmar, é que esses alunos de C10, eles acabem sendo aqueles que vão espraiar por dentro da escola e essa reflexão sobre a importância da preservação patrimonial. Até por isso que a gente abriu esse curso. Até por isso que a gente abriu esse curso de educação patrimonial para todos os professores da escola, não somente para os professores do 7º ano, né? Então, mas é que na concepção, hein, Osmar? Na concepção do projeto foi assim, foram essas 3 escolas que estão envolvidas nesse momento, cada uma representa um segmento. Exatamente. Então, acho que o João Paulo é educação infantil, né? O João Paulo, as crianças escolheram o monumento no 2º ano. A gente até tem bem bonitinhos, porque eles estão lá com 7 anos, né, no 2º ano, e aí eles elegeram a obra do Vasco Prado. Porque a escola, o João Paulo I, a Sul, na Unidade Sul, que é na Zona Sul de Porto Alegre, ela é na antiga casa originária do Vasco Prado.
Então, eles têm todo esse envolvimento afetivo e as crianças escolheram a obra do Vasco Prado no segundo ano. E aí tem os vídeos dele, vocês imaginam, criança pequena, né, coisa mais bonitinha, os vídeos deles dizendo por quê, só que a gente ainda não conseguiu que os pais assinassem as autorizações de imagem para poder divulgar os vídeos. E eles vão desenvolver no terceiro, no quarto e no quinto ano. Então, já não pegou o jardim ainda, mas pegou já crianças pequenas. Vocês é o 7º, 8º e o 9º, e a Santa Rosa é o ensino médio. Não, mas aí já respondeu minha pergunta, com a possibilidade de se ampliar, então, para outros anos, né? Não, eu queria entender isso, porque como eu cheguei agora no projeto, né? E na nossa escola iniciou no 7º ano, então eu pensei que pudesse ser apenas ali para o terceiro ciclo. Né? No 7º ano vai ensinar para os outros. A gente até fez essa proposta. Um tipo de série, assim, são idades diversas, né? Fases etárias diversas, né? Nas 3 escolas, para estarem ali representadas, né? Bem. Não sei, pessoal, se mais alguém tem alguma questão aí para... 7º ano vai fazer o papel de difusor, difundidor da ideia, né? Eu acho que vai acabar chegando no jardim também, chegando nos primeiros anos, porque a gente vai puxar e eles vão nos ensinar o que pode ser feito, coisas assim, né? Você sabe que eu agora me lembrei de eu não sei se vocês têm jardim de infância, mas agora eu me lembrei de uma atividade muito querida, assim, que eles faziam. É uma ideia, não é nada a ver com a adota, mas vocês têm jardim de infância? E tem, não sei se temos. Os 4 anos. Inclusive, temos 2 professoras do jardim aqui, a professora Josi e a professora Rochelle. Presente. Sim. Estamos aí, né, Josi? Pois a minha intenção era começar lá no jardim para eles irem crescendo, amando e protegendo a escola, né? Chegar lá, adolescente, já ter outra agora ideia. Me surgiu uma ideia também, nada a ver com nada a ver não, pode ser não adota, mas eu me lembro quando o Rafael, meu filho, que agora está no 9º ano, quando ele estava no jardim, ele estava lá no Rosário. E lá no Rosário eles fazem um trabalho que pode ser feito em qualquer escola. É um trabalho assim, ó, as crianças do último ano de jardim estão se formando, estão saindo do jardim para entrar no colégio, no ensino fundamental, no próprio colégio, e os colegas grandes que estão saindo da escola no ensino médio. Então, eles têm uma troca, a gurizada do ensino médio vai lá contar historinha para eles, fazem piquenique juntos, não é sempre, mas enfim, tem algumas atividades juntos. Os do ensino médio, isso agrega muito, desenvolve essa questão afetiva e de responsabilidade com os do ensino médio, que estão saindo da escola, e os do último ano do jardim. E eu me lembro muito, agora me lembrei dessa cena, porque eu me lembro muito bem do Rafael no último ano do jardim, a professora perguntando se eles tinham gostado do piquenique, os colegas grandes que estão saindo do colégio, tal coisa, se eles achavam que os colegas estavam felizes, porque já iam terminar o colégio, iam sair do colégio. E eu me lembro muito bem que a professora foi me contar depois que o Rafael levantou o dedinho, que tinha 5 anos, né, antes de entrar no último ano do jardim, e ele disse que achava que os colegas grandes não estavam felizes, estavam muito tristes, porque eles iam sair do Rosário, que deviam estar muito tristes. Então, para vocês verem a noção assim de carinho, e que vocês contam que a gurizada tem o colégio como referência, né, a Liberato, que não deviam estar felizes porque iam sair do colégio. Então, são atividades que dá para fazer de integração, o professor Paulo falou agora em relação à integração com outras turmas, não só em relação ao ADOTA, né? Por exemplo, os colegas estão saindo do colégio, estão se formando no ensino médio, fazer trocas com as crianças do jardim. Então, dá para ter esse tipo em vários momentos também. Patrícia, tá me ouvindo? Alô? Tô te ouvindo. Tu tá trazendo essa experiência do Rosário, eu trabalhei lá há muitos anos. E eu trabalhei muito com o primeiro ano e a gente fazia isso, né? Com as crianças, eles entregavam cartões, né? E passavam, tipo, um período e meio fazendo desenhos, iam para a pracinha, e aí depois os pais iam buscar os alunos grandes, né? Como se eles fossem pequenos, assim, para recordar, né?
E os pequenos achavam o máximo, porque, imagina, os adolescentes que nunca dão bola para os pequenos normalmente, né? Então, de partilhar o lanche, poder trocar experiências, né? É uma troca muito rica dos dois. Sim, sempre aproxima muito. E eles também se lembravam muito, quando a gente era pequeno, a gente sentava aqui, a sala era diferente. Então, cria memórias também afetivas, né? Traz essas memórias. Exatamente. Eu acho muito interessante isso. De repente, no final lá no nono ano, de repente, fazer uma troca com o jardim. Dá para propor esse tipo de coisa, né? Porque senão fica aquela coisa, cada um estanque na sua série, né? E também essa utilidade. Eu não acredito que eu... Opa! Que houve? Opa! Ué. Agora cortou o áudio. Opa, Deve ter derrubado aí uma... Eu tô ouvindo. O que será que aconteceu aí? O meu áudio tá bom. Tá ok. Pode seguir, hein? O meu tá bom também. O meu também tá bom. Seguimos. Oi, estão ouvindo? Sim. Alguém deve ter derrubado aí alguma coisa. Né? Sim, estamos aqui. Tá. Acho que foi com a Rochelle o problema ali, parecia a voz dela. Alguma dúvida mais sobre o programa? Acho que é isso. Acho que não, acho que agora é a próxima etapa da gente discutir, conhecer mais a fundo cada etapa, né, do projeto e engajando as pessoas já, né? Chamar para o próximo encontro, poder ter mais adesão dos colegas. E eu não sei se os colegas estão tendo a mesma percepção que eu estou tendo, né? Mas na sexta-feira passada que nós fizemos a reunião com a Lutia e a Verônica, a gente saiu com uma energia muito boa. Foi muito bom o nosso encontro, o nosso bate-papo aquele dia. Hoje eu tô saindo assim mais empolgado ainda, né? Muito mais empolgado. Então, sexta-feira eu já saí empolgado. Hoje, então, olha, conhecendo mais ainda sobre o projeto do Adota, né? Olha, a nossa escola Liberato só tem a ganhar. Nossa comunidade, assim, ó, é fantástico esse projeto. Eu tava falando aqui com a Isabel também pelo WhatsApp e pelo chat ali. Olha, tá incrível. Tá incrível, assim, ó. É tanta motivação que a gente não sabe para onde vai, né? Porque, e aí que bom que a Gisele agora vai compartilhar também com os colegas de Cachoeirinha, porque talvez a gente criando essas referências, né, de comunidade, porque querendo ou não é uma referência de comunidade, né? O Paulo, quando a gente estava no final de semana criando o logotipo, né, do nosso Liberato 66 anos, a gente estava falando sobre isso, né? Escrevemos bairro de Sarandi ou comunidade de Sarandi, né? Então, é uma referência. A Carla nos traz ali que o Liberato é a instituição mais antiga do bairro Sarandi. Do bairro. Né? Então, olha só. É empolgante. Pena que a gente não está presencialmente falando sobre isso. Ainda não estamos, mas vai chegar o momento que a gente vai falar presencialmente. Né? Osmar, agora tu entende a minha empolgação, então, né? Claro, mas isso eu sempre te falei, né? Esse projeto, a gente começou com isso, né? Gente, eu vou pedir licença para vocês daqui a pouquinho, que agora eu tenho que ir para o segundo turno, né? Tem que dar janta, na cama. Uma coisa que eu vou dizer para vocês, hein? Como professores, eu como mãe aqui. Os professores, vocês, por favor, né? As crianças, amanhã, Vitória, a professora marcou aula às 7h30 da manhã. Vocês acreditam? Isso é tortura. A gente, todo mundo, o Rafael, e hoje ela tinha uma aula só, não tinha nenhuma aula depois, um período só, de produção textual, às 8h20 da manhã. Acho que esperaram esfriar para fazer as crianças saírem da cama, todo mundo preso dentro de casa, isolamento. Então, vocês, professores, por favor, marquem essas aulas de vocês com as crianças aí, que é então, vou lá. Não, mas olha só,
uma estratégia aí que o pessoal estava dizendo hoje de manhã, uma colega que estava conversando conosco mais cedo, é que marcaram a aula para 7h30 da manhã e as crianças estavam todas lá, só que ninguém abria a câmera. Então já diz assim, ó, te acorda para a aula, mas não abre a câmera. Mas aqui eles não têm Mas essa é chance. tortura isso. Não, mas aqui eu sou general, né? Eu sou completamente general. O Rafael tá louco para ser devolvido para as professoras, tá louco para voltar para o colégio, porque disse comigo não dá, então. Mas então, peço isso, mas a gente tem que ir para o terceiro turno, tem que dar janta para essas pequenas criaturas aqui. E eu não sei se tem mais alguma dúvida. Fico muito feliz de ver essa empolgação de vocês. A gente também, nós estamos muito empolgados, primeiro com o projeto em si, o benefício que vai trazer para as crianças e de forma reflexa, indireta para a sociedade como um todo, no qual elas estão inseridas, né? A Porto Alegre, no nosso caso, inicialmente. E, além disso, nós também fazendo um trabalho muito sério em relação a isso, porque nós temos muita consciência, que é isso que eu estou tentando também passar essa mensagem, a responsabilidade que nós temos em relação ao desenvolvimento desse projeto piloto, porque essas 3 escolas são o Brasil no programa, né? Então, na verdade, como vocês veem, a Fundação Nápoles 99, até porque eles não têm muita noção, às vezes, prática do tamanho continental do nosso país. Como eu disse, eles nos nomearam representantes para o país, para o Brasil. Então, para eles, o projeto não está entrando, a interpretação que os europeus estão dando o projeto não está entrando em Porto Alegre, o projeto está entrando no Brasil. Então, o que nós fizermos aqui nesse trabalho com essas 3 escolas é pioneiro. Não é Porto Alegre que vai estar sendo divulgada, é o país que vai estar sendo representado. Então, a gente tem um compromisso, né? Normalmente, eu sou muito bairrista, assim, é um defeito que eu tenho, assim, eu fui criada, por que eu faço trabalho pelo patrimônio histórico e pelo Rio Grande do Sul? Eu fui criada por um pai que é completamente doentio em termos de patriotismo. Ele trabalhou na missão lá de paz no Oriente Médio e tem muito essa questão de patriotismo, etc. Então, o país, a pátria, ele conta, até agora se emocionou, no fim de semana teve aqui nos contando, está ficando mais velho, então tem aquelas lembranças longínquas, né? Então, ele dizendo que quando estava lá em Suez e nas missões, e chegava, que hoje em dia a gurizada não tem, né? E enxergava o pavilhão lá, a bandeira do Brasil longe, eu chegando num acampamento, eles chegavam a se sentir emocionados porque era a pátria que eles viam naquela bandeira. Então, eu fui criada assim. E fui criada com um avô muito, a neta preferida, que é o Vitorino Fabião Vieira, por isso a VFV, né, foi em homenagem a ele, que a pátria dele era do Mampituba para baixo, né? É o Rio Grande do Sul, completamente louco pelo Rio Grande do Sul. Então, a minha intenção eu sempre penso, o Rio Grande do Sul tem que fazer bonito, o Rio Grande do Sul tem que se desenvolver, a gente tem que ajudar esse estado. Esse é o nosso objetivo com a associação, é o Rio Grande do Sul. Só que no Adota se espraiou, como diria o nosso ex-governador Olívio Dutra, se espraiou o negócio. Ou seja, no Adota, a repercussão que isso vai ter não é do Rio Grande do Sul no ingresso desse projeto agora, é o Brasil que está sendo representado. Né? Assim que eles interpretam lá, nas notícias na imprensa italiana, o Adota foi ao Brasil. Claro que falaram em Porto Alegre no jornal, mas a interpretação dele o programa está no Brasil. Então, a gente também está levando muito a sério, assim, e querendo se empenhar bastante, porque a gente tem que fazer bonito, porque é o nosso país que a gente está representando, né? É o 14º país, o Brasil, nesse programa. Eles não estão errados, né, Patrícia? Nós estamos representando o Brasil. E te dizer, assim, que estamos bem envolvidos, motivados. A gente teve troca de gestão da direção agora, no dia 24 de março. Então, nós também, eu, o Paulo, a Rochelle e a Rosela, que não está hoje aqui, também estamos bastante engajados, queremos e faremos muito esforço para que tudo dê certo, né? E dentro da escola, o que a gente puder disponibilizar de tempo, de espaço para discussão
e de ação mesmo do projeto, tu pode ter certeza que a gente vai fazer. Né? A gente gosta desses desafios, assim, e eu acho muito importante de trabalhar a questão da história da escola, porque eu também acredito que o cuidado com o patrimônio, ele não nasce de uma hora para outra, né? Assim, esse projeto, ele está voltado para o 7º ano, mas eu acredito muito nesse trabalho de base. Eu também, minhas origens são na educação infantil, e eu acho que às vezes a gente acaba perdendo o fio da meada desse trabalho no decorrer dos anos, né? Porque criança, tu encanta, né? Os pequenos tu encanta, e aí depois parece que tu vai perdendo isso com os adolescentes. E eu acho que é ótima a proposta, assim, é um nível, ano, ciclo importante de trabalhar e de serem multiplicadores, né? Porque isso vai perpassar não só pela questão do prédio, mas até dentro da sala de aula, que é um problema que a gente enfrenta com depredação, né, do mobiliário, dos espaços. Tudo isso tem uma repercussão positiva, e eu acho que é bem isso, fazer eles se apropriarem desse espaço como deles, como importante no bairro onde eles moram, né, e na própria cidade, né? Certo? Eu não sei, pessoal, mas... Tudo, na verdade, A Juliana. Resume a autoestima, porque isso que a Isabel está mencionando, né? Vão estragar o prédio, demolir, etc. Se eu não me considero importante, se eu não tenho uma autoestima boa, se eu não me acho importante, útil para a sociedade, se eu, enfim, não me valorizo, eu também vou considerar que eu não mereço estar num ambiente limpo, num ambiente conservado, num ambiente arrumado. Eu não sou merecedor disso. Então, eu sou merecedor de estar num lugar esculhambado, etc. Então, elevando a autoestima, a gente eleva tudo, né, gente? Eu agradeço mais uma vez, mas daqui a pouco vão me buscar aqui pela... Então, Patrícia, agradecemos a tua disponibilidade, né? Estamos aqui já há 1h30 conversando, né? Passou rapidíssimo, né? A gente nem sentiu de tão gostoso foi o nosso bate-papo aqui. Tá? E agradecer também a presença dos colegas. Tá? Antes eu tinha agradecido e o pessoal me mandou mensagem aqui dizendo que não dava para ouvir o que eu estava falando. Assim, eu tô ainda aprendendo a fazer essa história de transmissão, né? Pelo YouTube, eu tô meio perdido aqui na história. Mas agradecer o pessoal da Escola Divino Mestre, que tá, a escola da Isabel, aí, da família da Isabel, né, que tá nos acompanhando pelo YouTube. Daqui a pouco também, né, esse projeto daqui a pouco ingressa também na rede privada, né, de repente, né. Já em São Paulo, né? Então já assim... João Paulo I, né? João Paulo I, sim. Aí, então, agradecer o pessoal, né? Agradecer a tua presença aqui conosco, agradecer a presença dos colegas. Amanhã a gente segue o nosso webinário. Às 9 da manhã a gente vai ter a segunda parte da oficina sobre criação de vídeos. De tarde nós teremos a aula de ferramentas do Google, também a continuação. E na sexta-feira, né? Acho que a gente comentou, vai ter a presença da Lutia e da Verônica. A Verônica vai trazer um pouquinho, então, vai ser a nossa aula aí de educação patrimonial, e a Lutia vai conversar um pouco conosco sobre como é que está acontecendo aí a educação na Itália nessa época da pandemia. E agora eu fiquei sabendo que vai ter um professor também do Rio de Janeiro, né? Foi uma surpresa pra gente, né? Porque a Verônica me comentou hoje, agora não me lembro o nome, mas é uma pessoa da UFRJ. Olha, que maravilha, né? Que nosso webinário está crescendo. E também o pessoal não ouviu a outra hora que eu comentei. A gente fez a parceria com a Fabico da URGS. Então parece que tem algumas escolas entrando em contato com a URGS para saber se existe alguma formação, alguma palestra, algumas atividades, porque está todo mundo, né, também perdido, né? Tá todo mundo sem saber muito o que fazer nessa época da pandemia. Então o pessoal da URGS vai indicar aí o nosso canal
para o pessoal acessar e ter algumas ideias, né? A gente não tem nenhuma resposta pronta, mas a gente é professor, nós somos professores, gostamos de ficar debatendo, né, discutindo ideias, né? Algumas coisas a gente aproveita, outras, né, nem tanto, mas o que importa é a gente debater. Então, muito obrigado, Patrícia, né? Tu tem o nosso contato aí, sempre pode nos conectar, né, nos contatar, e vamos seguir aí a nossa parceria. Lembrando que essa formação sobre educação patrimonial ela vai acontecer para os nossos professores da Escola Liberato, não só pelo webinário, vai acontecer na semana que vem via Google Sala de Aula. Então a Isabel já compartilhou no grupo nosso que temos aqui da escola o link de inscrição para esse curso, que vai acontecer no dia 12 e 14. Oi, Rochelle. Antes de tu terminar, eu preciso fazer uma colocação rapidinha. Eu estava com o áudio aberto, porque eu estava falando com a Josi, e estava terminando minha bateria, eu dei um grito enorme, eu não acredito, vocês me desculpem. E aí eu vi que deve ter saído ali. Saiu. Eu ia fazer um comentário. E aí saiu, não acredito. Desculpa, pessoal. Sem problemas. Bom, então tá, pessoal, é isso, né? Agradecemos. Amanhã a gente vai novamente estar aqui com o nosso webinário Liberato 4.0. Patrícia, eu já te mandei o link, tá, da nossa conversa. Claro que tem alguns pontos que a gente está ajustando ainda o áudio, eu estou aprendendo a fazer essa função toda, tá? E pedir para o pessoal, né, compartilhar o link aí com os colegas professores. A Gisele já compartilhou com a galera de Cachoeirinha. A Isabel já compartilhou também com o pessoal lá do Divino Mestre. E quem puder se inscrever no meu canal para me dar uma força, que eu também estou aprendendo, estou querendo evoluir nessa forma de levar a educação às demais pessoas, né? Tanto a disciplina de matemática, que é a minha disciplina mãe, né, o que eu amo, né, da aula de matemática, como a gente discutir aí, propor alguns webinários, né, daqui para frente também. Que é tão gostoso a gente conversar, né? Eu estou gostando demais disso, né? Acho que eu me redescobri também nessa quarentena, assim, de ficar conversando, né? É muito bom. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Oi, Gisele. Não, só estou dando boa noite e agradecer a presença. Boa noite a todos. Obrigada. Isso aí, então, pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso. E até a próxima, então. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau.